Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Eu sou a professora Sol do curso Poliedro. Estamos aqui para fazer a resolução do Simulado Nacional ITA 2021. Tudo bem? Vamos embora? Literatura hoje, tá certo? Como vocês sabem, a prova ela consiste de literatura na leitura obrigatória de 3 livros. E justamente esse ano de 22, nós temos Numa e a Ninfa, de Lima Barreto, temos Antologia Poética, do Carlos Drummond, e temos também Seminário dos Ratos, de Lígia Fagundes Telles. Eu vou começar agora com a questão 1, que nós temos esse simulado, que se refere a um poema do livro Antologia Poética do Drummond. Eu tenho 3 questões sobre esse livro, então vamos ver agora a primeira. Eu vou ler o poema, vamos tentar analisar esse poema e depois a gente tenta resolver, ok? Vamos embora? O poema se chama Congresso Internacional do Medo. Vamos lá. Provisoriamente não cantaremos o amor, que se refugiou muito mais abaixo dos subterrâneos. Pensem comigo, provisoriamente, quer dizer, por enquanto. Por enquanto nós não temos como cantar o amor. Não se esqueça que esse livro, Sentimento do Mundo, em que foi retirado esse poema, que está inserido na Antologia Poética, foi um livro publicado em 1940, portanto muito perto da Segunda Guerra. Eclodiu a Segunda Guerra em 39 e em 40 esse livro sai publicado. Portanto, ele escreveu esses poemas que estão no livro no comecinho, antes da guerra, no comecinho da guerra até 40. Então, quando ele diz Congresso Internacional do Medo, o que você vai pensar? O medo está assolando toda a humanidade. O medo não está só no Brasil, o medo está no mundo inteiro. Então, pensem que o medo é internacionalizado, ele é universalizado. Está em todo canto. Não há quem não passe por esse momento de terror, de sofrimento, de medo, de pavor diante do que está acontecendo. Nós não temos só a Segunda Guerra, também temos o espalhamento do fascismo, ditaduras que estão pipocando em tudo quanto é canto. Não é só o nazismo, não é só o Hitler ou só o Mussolini. Você tem Franco na Espanha, você tem Salazar em Portugal, tem o Estado Novo no Brasil. Então, é esse momento de medo, de pavor, de terror diante do que pode estar a vir, é que está realmente afligindo toda a humanidade. Quando ele diz provisoriamente, é por enquanto. Por enquanto não há espaço para o amor, porque o amor se escondeu nos subterrâneos. Como se fala, o amor está no subsolo, não é hora dele, não há espaço para o amor. Cantaremos o medo que esteriliza os abraços. Paralisa os abraços. Não há o porquê de você abraçar as pessoas, porque não há esperança. Não há vontade de nenhum ato fraternal, de nenhum ato solidário. O medo está paralisando todo mundo, levando todo mundo a uma inação, a uma falta de ação. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Ódio não. Quer dizer, não há espaço para o amor, não há espaço para o ódio, porque o ódio implica ação. Se você tem ódio, se você tem raiva, você quer agir, você quer se manifestar, você quer fazer com que alguma coisa se transforme, não há espaço para o ódio, não há espaço para o amor, apenas para a paralisação. Olha lá, existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. Onde estamos sempre encontrando o medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos. Não importa onde você esteja, você pode estar em meio à água ou em meio ao deserto, o medo está lá. O medo se instala em qualquer lugar, de qualquer país. É isso que ele está dizendo. Não há como você escapar dele. O medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. São vários tipos de medo, mas ele está se instalando em tudo quanto é canto. Você percebe nesse momento o quanto que existe de ambiguidade na leitura desses versos. Quando você fala medo dos soldados, medo dos ditadores, você pode pensar que eles também têm medo. Medo de perder o seu espaço, medo de perder o comando. E a mesma coisa também, eles fazem as pessoas terem medo. Então, o medo dos soldados, as pessoas têm medo dos soldados, ou os soldados também se amedrontam. Medo dos ditadores. Os ditadores deixam as pessoas amedrontadas ou eles também têm medo? O medo de perder o seu espaço. O medo pega qualquer um, não importa se militar
ou se civil, não importa se dominado ou dominador, explorado ou explorador. O medo se instalou por toda a humanidade. E mesmo o medo da morte, e mesmo depois da morte, depois morreremos de medo. E sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. E mesmo depois de mortos, parece que o que nasce sobre o nosso túmulo serão flores amarelas e medrosas. E quando eu falo de amarelas, lembra justamente a melancolia, te lembra justamente aquela falta de vigor, a falta de brilho, a falta de cor muito marcante, como se fosse tudo meio amarelado, meio opaco, sem realmente muito contraste nessas cores. Então, isso é o que resta para nós, é ter medo, mais nada. A primeira questão está falando sobre 3 asserções. Você tem que considerar qual é a asserção correta e qual não é. E você depois opta pela alternativa correta. A primeira asserção, a linguagem tipicamente popular que desaparece e a adoção de uma pontuação tradicional fazem com que o poema ratifique, ou seja, ratificar é reforçar, reafirmar a tendência típica da primeira geração modernista. Nós temos no poema uma linguagem que se torna realmente coloquial. Nesse ponto, tem tudo a ver com a primeira geração. Drummond está encaixado na segunda geração, embora ele tenha poemas com a carinha da primeira, dentro do livro Antologia Poética. Esse poema que está na prova tem a carinha da segunda geração modernista, porque é um poema engajado, participativo, atuante. Eu tenho justamente uma linguagem que se torna muito próxima do dia a dia, do cotidiano, mas eu também tenho uma adoção de uma pontuação tradicional. Se você olhar para o poema, você tem vírgulas, você tem ponto final, só que o fato de você usar uma pontuação tradicional não te leva a se aproximar da primeira geração modernista, porque a primeira geração tem a abolição da pontuação. Eles têm a liberdade de não seguir nenhuma regra em matéria de pontuação. Então essa questão, essa asserção 1 está errada. Porque quanto à linguagem tradicional, ratifica sim a primeira geração, mas a pontuação tradicional não ratifica. Portanto, a asserção 1 está errada. Se a asserção 1 está errada, você vai eliminar a alternativa A, elimina a alternativa B, elimina a E. Então você vai ficar entre C e D. Ou a 2 e 3 são certas, as 2 asserções, ou apenas uma. Portanto, você vai ter de conhecer a segunda e a terceira asserção. A segunda, o medo corresponde à angústia da vida presente inerente a todos os homens. Sim, todos nós passamos pelo medo nessa época, nesse impasse de tanta ditadura, de tanto fascismo avançando e de Segunda Guerra. E daí ser pauta para qualquer debate em qualquer lugar do mundo. Como o medo tem caráter universal, faz parte das discussões de congressos internacionais. Beleza, isso mesmo, o medo é internacionalizado, porque o medo pertence a todos nós, não importa em que nação você esteja, não importa em que lugar você esteja. A 2 está correta. A 2 correta, continuo na dúvida entre a alternativa D, uma apenas correta, ou a C, 2 e 3, a asserção 2 e 3. Eu tenho de conhecer a terceira, não tem escapatória. A terceira, o poema trata do medo em tempos de guerra. Sim, esse livro é dessa época. Medo esse que faz o amor tornar-se inacessível ao coração do homem. Não há espaço para o amor. Certíssimo. Ficando soterrado em meio às desgraças. O amor soterrado, o amor colocado no subterrâneo, o amor colocado no subsolo, o amor sem espaço. Correta. Portanto, temos as asserções 2 e 3 corretas, a resposta seria a alternativa C. Ok? Logo, logo passamos para a segunda questão.